Bom dia. A paz do Senhor. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 128. Quem achou diz amém. Opa, hoje eu senti firmeza. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã. Louvamos o teu nome, Senhor. Como nós acabamos de louvar aqui, as bênçãos do Senhor nos acompanham. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. As bênçãos do Senhor nos acompanham. E eu te louvo por isso, Senhor. Pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua infinita graça. Senhor, fala ao nosso coração nesta manhã, Senhor. Estamos reunidos como famílias e queremos entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós esta manhã, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Pai. Tira todo o impedimento, Senhor. Tira toda a euforia, todo o cansaço. Tira tudo aquilo que impede o fluir do Teu Santo Espírito em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Queria dar um tema para essa mensagem, amados. O valor da família. Qual valor você tem dado para a sua família? Queria que a gente pudesse refletir nisso essa manhã. Muito amor, né, Maria? Amém. Porque uma pergunta que a gente poderia fazer é como que nós estamos vivendo os nossos relacionamentos familiares? Como nós temos vivido? Se a gente prestar atenção, o Salmo 128, eu não sei se na sua Bíblia tem aí, mas ele é um dos cânticos de romagem, ou cânticos de ascensão. Você já parou para pensar o que é isso? Eu queria te explicar o que é. Esse salmo é que o povo judeu, durante as suas peregrinações em direção a Jerusalém, eles paravam e sacrificavam ao Senhor. Mas sabe por qual motivo? Exatamente esse salmo, que é um cântico, né? Era um cântico pela família. Eles davam valor e eles ofereciam sacrifícios ao Senhor pela bênção dele na família. E hoje, mais do que nunca, nós estamos aqui, né, nesses dias que nós propomos, né, nos aproximarmos mais como família, né? E enquanto você pensa bem, enquanto eles viajavam rumo a Jerusalém,
eles iam entoando esse cântico. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cânticos de romagem, né? Ou de ascensão, que eles entoavam ao Senhor. E esse, especificamente, é em relação ao temor de Deus e a felicidade na família. Quantos aqui querem a felicidade na família? Que coisa boa, que coisa maravilhosa. E esse salmo, ele tem algumas pérolas preciosas aqui. E eu queria, junto a vocês nesta manhã, né, aprender um pouco do que esse salmo tem a nos ensinar. E eu queria dividir ele em porções. E a primeira porção que eu queria destacar é que ele fala acerca do indivíduo. E algo importante que nós precisamos entender como a edificação da família é que cada membro da família é parte da edificação da família. Às vezes a gente pensa que a tarefa é só do homem, e alguns pensam que a tarefa é só das mulheres. Não, eu queria que nós pudéssemos prestar atenção a esse ensino que o salmista nos traz essa manhã, que cada um faz parte da edificação da família. Amém, queridos? Você é importante na edificação da sua família. Amém? Creia nisso. Creia nisso. E algo que eu queria destacar, né? Que se a gente pensa então que cada um de nós somos importantes na edificação da família, a nossa vida dedicada a Deus, ela é tremendamente eficaz na edificação não somente da nossa família nuclear, mas nas famílias estendidas. Porque se você parar um pouquinho para pensar, aqueles que trabalham, né, na empresa, quanto tempo você passa ali? O seu time, a sua equipe, você não passa às vezes mais tempo com essa turma do que em casa, com a família, não é isso? Então, ali é uma família estendida. Como que você tem se portado ali? Ou na escola, né? Ou com os amigos, os vizinhos, como que nós temos tratado? Como que a gente tem sido? E algo que o salmista ele é muito tremendo aqui, que ele começa dizendo algo importante aqui. Porque ele traz acerca do nosso conhecimento do Senhor. Porque ele diz assim, bem-aventurado, ou feliz, né? Feliz é aquele que teme ao Senhor. E eu queria falar um pouquinho com vocês essa manhã acerca do temor, né? Porque a gente confunde muito a palavra temor com medo. E aqui a palavra temor não é medo. A palavra temor aqui é reverência, é obediência. É entender que eu estou me consagrando para alguém. Então, eu respeito essa pessoa. E essa pessoa é o Senhor, né? Então, somente tem medo de Deus aquele que não conhece ao Senhor. Quem não conhece ao Senhor tem medo dele. Mas nós conhecemos ao Senhor. E nós aprendemos, em primeiro lugar, que Deus é amor. E nós podemos amar, porque Ele nos amou primeiro. Amém, queridos? Que coisa tremenda, né? Então, como eu estava dizendo, temor é reverência, ou outra palavra que daria para traduzir aqui é admiração. O que você tem admirado? Qual tem sido? O seu olhar tem admirado o quê? Nós precisamos estar atentos. Porque se tem uma coisa que para mim e para você é importante na edificação das nossas casas, do nosso lar, é o nosso conhecimento do Senhor. O quanto nós conhecemos o Senhor. E o quanto nós temos reverência a Ele. O quanto nós temos entendido isso. E eu queria que a gente pudesse entender essas duas palavras que ele diz aqui.
o versículo 1, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Se a gente pudesse dar uma definição para o que o salmista está dizendo aqui em relação a temer, uma definição que eu achei muito tremenda de um amigo escritor que o Guilherme gosta muito, né? Tozer. Tozer diz que temer a Deus é se afastar de tudo aquilo que pode me separar de Deus. Olha que definição tremenda. Eu temo a Deus, então eu me afasto de tudo aquilo que me separa de Deus. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. O que tem te afastado da comunhão com o Senhor? Você sabe, eu acho que eu não preciso falar. Teme a essa situação. Por respeito, por reverência, você não faz. Por respeito, por reverência, você não vê. Por respeito, por reverência, você se afasta. E é interessante que qualquer coisa que nos afaste do ambiente de comunhão com o Senhor, eu preciso temer. Amém, queridos? Isso é muito importante. Mas ele fala uma outra coisa. Então a gente aprendeu que temer a Deus é se afastar de tudo aquilo que me separa, que me afasta dele. Mas andar em seus caminhos tem a ver com obediência. E eu quero dizer para você uma coisa aqui, não é fácil andar nos caminhos do Senhor. Você acha que é fácil? Não é. Sabe por que não é? O próprio Senhor Jesus falou. Não falou que apertado, estreito, difícil é o caminho que conduz à perfeição. Agora, largo, espaçoso, amplo, né? É o caminho que conduz à perdição. Vocês percebem? Jesus está ensinando esse princípio. Mas eu quero que você... Eu dei um spoiler aqui outro dia, né? Eu falei aqui numa outra pregação sobre Deuteronômio 28. Mas eu queria que a gente pudesse prestar atenção. Abre comigo um pouquinho sua Bíblia. Deuteronômio 28. Porque aqui o Senhor usa Moisés para nos ensinar exatamente o que é andar nos caminhos do Senhor. Todos acharam? Amados, Deuteronômio 28 tem 68 versículos. Não vamos ler, tá? Mas eu queria ler 14. A gente pode ler 14 versículos? Porque eu acho que é importante. Então vamos lá. Deuteronômio 28, 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Você percebeu aqui uma dica de Moisés? Você não precisa correr atrás da bênção. Ela vem até você. Mas não para aí. Continua. Bendito serás tu na cidade. Bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti por um caminho. Sairão contra ti, mas por 7 caminhos
fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo em que colocares a mão. Amados, presta atenção. Tudo que você colocar a mão será abençoado. E te abençoarás na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Lembra o que o salmista falou? Temer o Senhor e andar nos seus caminhos. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só entrarás em cima e não de baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirdes. Você prestou atenção? Deixa eu dizer algo importante para você. Alguém, e hoje tem uma corrente querendo desvalorizar o Antigo Testamento. Só que eu gosto sempre de lembrar uma palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou que ele não veio para descumprir a lei, mas ele veio para cumpri-la. O Senhor não tirou isso aqui. Só que eu queria destacar o seguinte: quantos versículos eu li de 68? Quantos sobram? Vamos ver quem está bem de matemática aí. 50 e 54. Parabéns. Passou na prova. 54. Amados, eu li 14. 54 versículos é o resultado de quem não teme ao Senhor e não anda nos caminhos do Senhor. Depois eu queria, tarefa de casa, tá? Leia esses 54 versículos. Mostra exatamente a consequência de quem não teme ao Senhor. Não obedece ao Senhor. Porque andar com o Senhor quer dizer que às vezes, presta atenção, nós vamos ter que andar por caminhos que nós não queremos andar. Mas o Senhor sabe que o caminho que Ele está nos levando é melhor. Amém. É um caminho de bênção. Às vezes nós não estamos vendo, não estamos conseguindo contemplar, mas o Senhor tem um caminho sobremodo excelente para cada um de nós. Creia nisso. Então, às vezes, o Senhor, e muitas das vezes, Ele nos faz andar por caminhos que a gente não quer andar. Então, o que eu poderia dizer para você? Às vezes parece que é difícil obedecer a Deus, mas, mais do que nunca, eu quero dizer para você essa manhã, vale a pena. Teme ao Senhor e ande nos seus caminhos. Porque eu sei que muitas vezes a gente não quer fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Às vezes a gente está orando por uma situação, pedindo ao Senhor, e a resposta do Senhor é totalmente contrária com o que a gente está pedindo. Amados, paga o preço. Paga o preço de fazer aquilo que o Senhor está falando. Porque temer a Deus e andar nos seus caminhos, Ele tem uma promessa: nós seremos bem-sucedidos. Não é isso que o salmista diz? Né? Voltando ao Salmo 128. Pegaram Deuteronômio 28? Se precisar, nós lemos os 54 versículos aqui. Eu não estou com pressa hoje. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque é muito importante. O problema é que hoje, né, às vezes, e voltando na questão da edificação da família e a importância de cada indivíduo na edificação da família,
é porque muitas vezes cada um quer fazer de um jeito. Cada um quer puxar para um lado. E amados, nós precisamos entender que nós precisamos mais do que nunca andar em um só caminho que o Senhor tem nos dado. Caminho que o Senhor tem nos dado. Então nós precisamos trazer à memória que é importante o nosso devocional com Deus, o nosso tempo de oração com Deus, o nosso tempo de consagração. Amados, quanto tempo nós temos dedicado para orar pela nossa família, pela edificação da nossa família? Nós temos visto aí nas mídias, nos jornais, como a família tem sido atacada. Amém ou não? Temos visto ou não? E o quanto nós temos levantado as nossas armas, que não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus. O quanto nós temos levantado para guerrear essa batalha, que não é contra carne e nem sangue, mas é contra as regiões celestes, as potestades, dominadores, que estão aí para atacar a família. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção naquilo que o Salmo 128 está nos ensinando, porque a gente vê aqui que a nossa reverência, admiração ao Senhor nos faz crescer no amor de Cristo, nos faz crescer, e isso são fundamentais para a gente ter harmonia na vida familiar. Quando todos, amados, uma das características que nós temos perdido nos nossos dias, nós precisamos voltar a valorizar a mesa. Hoje, a gente parece que perdeu o contato na mesa, sentar à mesa, ouvir, né? Desliga celular, desliga a televisão, senta na mesa, prepara aquela mesa bonita, senta, conversa. Desfruta do alimento que foi preparado. Um indivíduo preparou o alimento para que toda a família seja edificada. Vocês percebem o valor de cada um? O quanto, maridos, o quanto vocês têm reverenciado tua esposa pela bênção que ela tem preparado para você se alimentar. Você já parou para pensar nisso? O quanto? Então, como é importante a gente entender que tudo sobre a sua família, desde a forma como nós temos educado os nossos filhos, a forma como nós nos relacionamos como marido e mulher, e como a gente lida com as outras relações, pais, avós, tios, primos, primas, tudo isso precisa ser edificado na graça e no amor de Cristo. O quanto nós temos permitido que o Espírito Santo governe a nossa casa. Às vezes é bonito, né? Você coloca, eu já vi assim, tem pratinho, quadrinho, né? Que coloca lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas sabe por que Josué disse isso? Num momento de crise, de tensão, quando ele estava sendo questionado, quando a nação queria seguir outros caminhos, seguir outros deuses. Aí Josué se levanta e toma uma posição. Qual é a posição que ele toma? Hoje decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu vejo que essa é o desafio que nós temos constantemente, dia a dia, passado por isso. A gente precisa discernir que cada um de nós somos parte importante que Deus quer usar como um instrumento para a edificação do nosso lar. Da nossa, que nem ontem o Guilherme estava falando sobre que a comunidade é a família de Deus. Como que eu, como indivíduo, faço parte na edificação dessa família, desse corpo de Cristo? Qual é a minha parte? Cada indivíduo é importante na construção do propósito de Deus na família. Cada indivíduo. Amados, irmãzinhas, né? Vocês são importantes. Não pensa não que vocês aposentaram.
Nós temos um propósito. Enquanto a gente não for promovido aos céus, né? Como um bom assembleano, né? Fui promovido aos céus, né, Eric? A gente tem uma tarefa. Enquanto eu respiro, louvarei ao Senhor. Edificarei quem está ao meu lado. Serei uma bênção para quem está ao meu lado. Nós precisamos crer nisso. A gente precisa não somente reconhecer a existência de Deus, mas porque eu o amo, eu proclamo. Eu falo o como Deus é real, o como Deus é importante. Mas ainda tem uma outra parte, que é o versículo 2, né? Que ele diz assim: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irás bem. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E eu percebo assim, como esse versículo 2, ele traz para nós uma perspectiva positiva do trabalho. A segunda-feira é conhecida como o Dia Mundial da Preguiça, né? Tem que trabalhar, né? Então parece que o trabalho é uma coisa ruim, mas não é. O trabalho, como está dizendo aqui, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás. Então eu vejo como a gente precisa agradecer, louvar o Senhor pelo trabalho, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós entendemos. Mas você pode dizer para mim, mas em Adão, né, o trabalho foi amaldiçoado. Amados, tem um erro teológico aí. Um erro teológico. Porque o trabalho, ela é uma instituição criada por Deus desde o princípio. Adão, ele não precisava fazer nada. Vocês concordam comigo ou não? Ele estava no paraíso. Mas ele não trabalhava? O que você acha? Deu muito trabalho para ele. Eu sempre gosto de pensar, Guilherme, né? Adão e o macaco dando nome aos animais, né? Ou dando nome às árvores, né? Pensa bem, né? Os dois fazendo macaquice, né? Pondo nome nas coisas. Era um trabalho. Esse era um trabalho. O problema é que o pecado fez Adão abrir mão do trabalho que Deus deu a ele, vigiar e guardar. E se você parar um pouquinho e pensar, fazia parte das atribuições de Adão guardar e vigiar todo o jardim. O que fazia parte do jardim também? As árvores. Eva. Agora, aonde estava Adão quando Eva estava ali desprotegida com a serpente? Alguns brincam, né, que ele estava pescando, né? Ele e o macaco, né? Não. Ele deixou de fazer seu trabalho, vigiar e guardar. Então, não tenha em mente que o trabalho em si é mau. A maldição ali não é sobre o trabalho, mas é sobre o pecado. E o trabalho não é um pecado. O trabalho é bênção. Eu queria proclamar para você essa manhã, como diz o salmista aqui: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tem algo gratificante aqui, amados, que é viver uma vida honesta. Parece que uma vida honesta, a honestidade, perdeu o sentido nos nossos dias. Parece que a profissão que menos dá trabalho é o que é o melhor. Não é. Todo trabalho, ele é dignificante. Então, por quê? Por que ele é dignificante? Porque sustentar a família de forma honesta, ser um provedor, prepara o caminho para as demais coisas. Esse é um coração rendido ao Senhor. Esse é o coração de alguém que teme ao Senhor e anda nos caminhos dele. Ele entende que o seu trabalho edifica a sua família, edifica a sua casa. E aqui eu não estou falando só para os homens, eu estou falando para todos, como indivíduo na família. O nosso trabalho edifica, nos edifica. Amém, queridos?
Essa foi a primeira porção. A segunda porção que eu queria destacar é o relacionamento na família. Amados, eu sempre quando eu leio um salmo, né, eu gosto de pensar assim como eu estou fazendo uma oração, né? E eu vejo assim o salmista aqui demonstrando a importância do relacionamento familiar. Presta atenção, versículo 3, né? Tua esposa, no interior de tua casa, serás como uma videira frutífera. Quem já viu uma videira frutífera aqui? Eu acho que é uma das imagens mais bonitas que a gente guarda, né? Aqueles cachos, né? Maravilhosos de uva, assim, né? Aquela coisa linda, né? É. Amém, Maria. Então pensa um pouquinho. A tua esposa, no interior de tua casa, serás como uma videira frutífera. Mas ele para aí? Não, ele continua. Como eu estou falando, amados, esse salmo é para cada um indivíduo da família. Aí ele diz assim: os teus filhos, como rebentos da oliveira. Ele para aqui? Não. Ele fala de novo sobre a mesa, ao redor da tua mesa. Como está a mesa da comunhão no seu lar? Como está a mesa da comunhão da sua família? Hoje nós vamos participar. Está preparado aqui já. A mesa da comunhão. Olha que coisa linda. Não está como na passagem do ano, estava mais bonito ainda, né? E eu achei tão legal esse ano que passou, né? Que colocaram frutas na mesa, né? Então tem uma representação melhor ainda, que uma mesa frutífera, né? Então pensa um pouquinho, o como nós temos valorizado o relacionamento familiar. Parece que às vezes, pela pressão do mundo, estar no trabalho é mais importante do que estar em casa. Muitos às vezes se escondem no trabalho e fogem da mesa, fogem da comunhão. É triste isso. Sim. Não é absurdo? Então você vê como as pessoas se escondem nos relacionamentos. Então nós precisamos prestar atenção que quando cada um de nós assume o nosso papel, e aqui eu queria estender, não só como papel de marido, papel de esposa, pais, provedores, né? Mas eu penso assim, filhos. O nosso papel de filho. Qual o papel de filho, Chico? Honra teu pai e tua mãe. Ou não vamos parar os avós, os avós, os tios, as tias, os primos, cada um tendo o seu papel da edificação na família, o respeito. Quando cada um entende o seu papel, a gente se torna uma bênção na edificação das nossas famílias. Mas o salmista aqui, ele não está sugerindo um bem-estar, né, que é provido somente por uma pessoa. Vocês prestam atenção nisso? Vocês conseguem entender? Ele não está falando isso. Ele está dizendo que cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. E eu percebo que o erro hoje, o descontrole, viu, Eric, que gera esse monte de desunião, desarmonia na família, é porque os papéis estão sendo misturados, invertidos. Obrigado, Márcio. Estava me sumindo essa palavra. Os papéis estão invertidos. Mais do que nunca, cada um precisa assumir o seu papel na edificação da família. E posso dizer algo para você, profetizando na sua vida? O seu papel tem uma bênção, porque Deus é contigo. Deus conhece teu coração.
Deus sabe que o seu propósito é a edificação. Por isso nós precisamos aprender a manter um relacionamento harmonioso. Eu vejo assim que a maior crise que há na família hoje é que cada um quer puxar para um lado. Amados, a bênção de um relacionamento saudável está nas diferenças. Glória a Deus que a Daniela é diferente de mim. Sabe por quê, amados? Eu não sonho, mas ela sonha. E os sonhos dela edificam o meu ministério. Vocês pararam para pensar isso? Que coisa tremenda. Eu não consigo ter sonho. Difícil, não entendo por quê. Eu quero sonhar. Às vezes ela me conta os sonhos, é um filme. Eu até anoto. Eu anoto, porque às vezes eu esqueço. Eu aprendi a anotar, porque é espiritual. Mas se eu não discernisse isso e não prestasse atenção, ia ser um sonho e acabou. Não oro, não discerno. Deus está usando a vida dela para me edificar. O quanto a vida da sua esposa tem sido edificante na tua vida. O quanto a sua vida tem sido edificante na vida da sua esposa. O quanto a vida dos teus filhos são bênção na tua vida. E é importante isso, por isso que Paulo, falando do relacionamento familiar em Efésios capítulo 6, o que ele fala? Pais, não provoque a ira aos vossos filhos. Por quê? Às vezes seu filho tem bênção na tua vida. Ouça. Mas é só uma criança, Chico. Deus usa as crianças. De tais é o reino. Nós precisamos estar atentos, amados. E algo que eu presto atenção assim, que é tremendo, é o que fala o versículo 4 do Salmo 128. Olha só como é notável esse versículo. O que ele diz? Como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aqui o homem é genérico. Homem, mulher, todos nós seremos abençoados quando nós tememos ao Senhor. Sabe por quê, amados? A bênção que está na minha casa vai ser uma bênção na casa que está no João Alfredo. A bênção que está na casa do João Alfredo e da Tânia vai ser uma bênção na casa do Paulo e da Luísa. Por quê? Porque nós somos família. E nós entendemos. Eu vejo o semblante do Paulo, eu já vejo, está acontecendo algo com o Paulo. Aí eu vou conversar com ele. Aí ele compartilha comigo. E aquilo passa a ser uma oração na minha vida. E Deus age. Por quê? Porque nós queremos o bem uns dos outros. Nós queremos que a bênção do Senhor seja estendida. Mas como você está tirando isso, Chico? Amados, presta atenção no versículo 5. O que ele diz? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. As pessoas precisam ver a bênção de Deus que está em nós. As pessoas precisam ver. Sim. Mas às vezes falam, Chico, mas a pessoa só está vendo sofrimento na sua vida. Você está olhando por essa perspectiva. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa Ele usar. Sim. Muitas vezes você pensa que está tudo dando errado. Não, a sua vida está sendo um testemunho na vida do seu vizinho, do seu amigo de trabalho, da sua colega. É um testemunho. Nós precisamos entender que um lar abençoado alcança outras famílias. Abençoa outras vidas. Para isso nós precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Amados, deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Nós não caímos de paraquedas nesse mundo tão tenebroso. Deus tem um propósito. Deus não mudou. Eu gosto muito de uma frase do Imitian que fala assim, Deus não tem plano B. O plano de Deus é perfeito. Chico, mas eu só estou vendo, só vejo o caos. Deus, Ele navega sobre o caos. Ele aplana. Ele limpa os caminhos. Mas nós precisamos crer. Porque as bênçãos... Só um momento, Maria. As bênçãos que fluem de Deus... Amados, presta atenção.
as bênçãos que fluem de Deus, passam sobre as nossas vidas, elas precisam abençoar outras famílias. Senão não tem sentido, amados. Senão não tem sentido a bênção de Deus. A bênção precisa fluir através de nós, através das nossas famílias, através da vida dos nossos filhos, através da vida das nossas esposas. Ela precisa fluir e alcançar outras vidas. Creia nisso. Amém, queridos? Creia nisso. E eu vejo que o salmista aqui, ele vai transitando de assuntos familiares para uma comunidade de adoradores. Versículos 5 e 6 mostra isso. A nossa vida sendo testemunha às nações, testemunha às pessoas, testemunhas às ruas do bairro, testemunhas às pessoas que moram no nosso condomínio. Porque vocês percebem hoje, o que o mundo quer passar é assim: mora num condomínio, você entra e sai, ninguém sabe nem seu nome. Sabe aonde talvez as pessoas saibam quem você é? Naquelas abençoadas reuniões de condomínio. Ah, você é morador aqui? Ah, veio aqui para reclamar, né? Nós precisamos estar atentos, cuidar da nossa família diante do Senhor, para que a gente seja uma bênção às nações. Eu cortei você, Maria, perdão. Eu queria dizer que a gente, tudo que a gente faz, a gente tem que reconhecer a bondade do nosso Deus. Reconhecer a fidelidade. Quer dizer, a gente olha para o mundo aí que está muito difícil. Se a gente tiver uma recompensa do Senhor, a gente tem que estar com Ele todos os dias, procurando aprender mais, querendo uma palavra assim, sabe, querendo passar com uma mensagem de amor. Mas o mundo está muito difícil, porque as pessoas não querem como a gente. A gente já nasceu para isso. Agora que eu já nasci com essa fé que eu tenho, porque eu busco meu Deus todos os dias. O que eu faço dentro de casa, ontem foi um dia. Eu fiquei trabalhando o dia todo, fiquei cansada. E aí uma hora chega, minha cozinha já é muito bem projetada. A cozinha é corredor e a copa fica na geladeira. Você já conhece. E eu trabalho ali que eu fico trabalhando. Aí é que eu faço tudo. E às vezes eu estou cansada, se uma hora também chega cansada, uma hora fica tomando banho, e ontem eu trabalho muito também. Então a gente tem que ali, enquanto estou sozinha ali, eu vou glorificando o nome do Senhor, eu vou pedindo a proteção do Espírito Santo, e me abençoa minhas mãos, o meu amor que eu tenho por Ele. E é isso aí, a nossa fé cresce no nosso redor, na nossa vida, pelo amor que a gente tem por esse Pai que cuida da gente. Amém. E não queima o feijão, né, Maria? Você vê? Não é benção? Sai aquele arroz e feijão caprichado, né? Eu conheço. Amém. Amados, algo que eu queria deixar essa manhã. Sério. A forma como a gente tem edificado a nossa família não afeta somente a nós. Nós precisamos temer. Porque às vezes a gente pensa que não tem nada a ver. Dentro da minha casa eu governo. Queria dizer para a gente aprender essa manhã que a forma como a gente está tratando o nosso relacionamento familiar afeta aqueles que estão ao nosso redor. Sabe por quê, amados? A bênção que Deus tem para nós não é só uma bênção financeira, é uma bênção espiritual. As nossas orações quebram barreiras, quebram cadeias. E muitas vezes nós ficamos impedidos nas nossas orações porque há desarmonia no lar.
É isso que Pedro fala ali em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Quando há desarmonia na família, as nossas orações ficam impedidas. Nós precisamos temer isso. Amém, queridos? Bênção, prosperidade, paz são resultados. O salmista está nos profetizando isso, né? Mas precisa haver laços profundos, laços onde o nosso Senhor Jesus Cristo governa. Amém, queridos? E eu queria concluir. O Salmo 128, para mim, é um salmo especial. Sabe por quê, amados? Eu considero ele um salmo especial? Porque ele olha para a família de uma forma tão positiva. Em meio hoje, onde a família tem sido tão descaracterizada, destruída, atacada, o salmista está trazendo para nós um relacionamento de edificação da família de forma positiva. E eu queria que a gente refletisse sobre isso. Porque quando a gente entende que a nossa família é uma bênção, não porque tudo dá certo, não porque tudo acontece favoravelmente, mas a gente precisa continuar dizendo que a nossa família é uma bênção, mesmo quando tudo dá errado, quando tudo não está dando certo, porque Deus continua no controle. E Ele olha para mim e para você e continua dizendo: vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. E eu queria que a gente pudesse ter isso em mente, entendendo que quando a gente alcança esse entendimento, a gente começa a entender e a gente pode mudar o mundo ensinando as coisas do Senhor para as próximas gerações. E aqui eu insisto, cada membro da família é importante. Cada membro é importante. Amém, queridos? Que o Espírito Santo possa fazer essa palavra tocar os nossos corações. Amém, queridos? Ela tem tocado o meu. Há alguns dias essa palavra tem mexido no meu coração. Tanto que eu até andei dando uns spoilers, né? Mas eu creio assim, que coisa tremenda é quando Deus fala ao nosso coração. Amém? Queria fazer algo nesse momento. Podemos dar as mãos? Porque aqui eu não vou pedir para separar em família, porque nós já estamos em família. Todos nós somos família aqui. E eu queria que a gente pudesse levantar a nossa voz, cada um de nós, e orasse agradecendo. Agradecendo por esses dias, por aquilo que Deus tem falado, por aquilo que Deus ainda tem para falar. Amanhã ainda tem mais, amados. Pensa bem, o banquete não acabou hoje. Amanhã tem mais. Então eu vejo assim, desfruta daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Para de dar ouvido, porque o mundo está querendo colocar. Dá ouvido porque a palavra está nos ensinando. Como eu falei, o plano de Deus é perfeito e Ele não mudou. Amém? Quem sentir no coração, ergue a tua voz. Louva o Senhor. Eu quero agradecer a Deus, porque durante a minha